Então, meus amigos, com alegria que nós temos aqui conosco o nosso amigo Alexandre Vaz Pereira, que já apresentamos muitas vezes durante as reuniões normais, e ele veio atendendo um gentil convite nos seus múltiplos afazeres nessa excursão para atender o nosso pedido. Então, vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa espírita, nosso lar, lá na cidade dele de Aveiro, onde ele é o presidente. Então, nós vamos envolvê-lo com o nosso carinho, com as nossas melhores vibrações. Queridos amigos, queridos irmãos espíritas, é com sentimento de profunda gratidão, com imensa alegria, que eu me encontro nesta instituição e permitam-me que as minhas primeiras palavras externem a minha emoção de estar aqui. Na passada sexta-feira, depois dos compromissos assumidos em São Paulo, eram 2h20 da tarde, o nosso avião aterrava em Confins, Belo Horizonte, para nos dirigirmos a Pedro Leopoldo. E naturalmente, ao pensarmos no Chico, eu não consegui, e a emoção foi intensa, vigorosa, e as lágrimas começaram a cair abundantemente. Como há sempre aquele ato de tempo até o avião parar, a manga avançar, eu consegui recompor-me. Sentado à janela, eu tive de esperar que a rapariga, a moça do lado, se erguesse, se levantasse, quando inesperadamente ela me toca no antebraço e diz assim: moço, meus pêsames, está? Eu sorri e lhe disse: não. Era emoção mesmo, emoção de alegria de estar aqui. Ela olhou novamente, fez assim uma cara. E eu li o pensamento: é doido. Aqueles eram dias incomparáveis. Na casa singela, na estrada para Jope, Simão Pedro se erguera de manhã e no seu pensamento bailava o mestre Galileu. Quantas eram as saudades dele! E naquele momento iniciou um diálogo tomado de alguma melancolia, de alguma tristeza, porque faziam muitos dias que ele rogava, que ele pedia para que o trabalho tivesse início, esse trabalho de auxílio, de amparo. Todavia não vinha resposta. À medida que o dia avançava, ele chamou João, o mais jovem de todos, e lhe disse: João, vamos ao templo. Vamos sair e vamos às orações do início da tarde. E sem lhe dar espaço para qualquer reflexão, eis Simão à porta da casa.
e avança em passos rápidos, céleres. João vem atrás. Ainda que tomados de alguma emoção, eram poucas as palavras entre um e outro, e caminhavam naquela hora de calor, quando, dando a curva, observaram a cidade, que agora se apresentava diante dos seus olhos, nomeadamente aquela que era a Porta Formosa. Dita formosa pela sua dimensão, pela sua expressão. Historicamente se pensa hoje que teria provavelmente entre 20 a 22 metros de altura, por 18 a 20 metros de largura. Era preciso a força de vários braços de homens para poder abri-la e cerrá-la. E era considerada formosa, porque havia sido engalanada com bronze vindo de Corinto. E como sempre, um homem se demorava ali. Simão observava a cena e rapidamente o seu pensamento recuou. Se passaram algumas semanas e ele voltou algures lá atrás. Aquela mesma emoção voltava a invadir-lhe a alma. E ele recordou quando numa noite ali na casa, chamada mais tarde a Casa do Caminho, ele na oração rogava a Jesus: Senhor, quando eu vou começar? E o Mestre adentrou a intimidade do seu quarto. Aquela mesma beleza de outrora, agora em expressões diamantinas. Aquela mesma túnica alva, mas agora tomada de um colorido subtil. E o Mestre lhe diz: Simão, não penses que eu não tenho ouvido as tuas rogativas. Não julgues que eu não as ouço. Mas tu já te consideras preparado. Naturalmente, Simão lhe diz que sim. E o Mestre, en passant, saindo, talvez amanhã, no dia seguinte, Simão se levantou cedo e, ainda que fosse um homem algo rude, teve o ensejo de sair no jardim da casa, colher rosas para perfumar o ambiente. Arrumou tudo e se sentou à espera. Quando batem com veemência na porta, ele abre. E era um indivíduo por demais conhecido. Certamente se evadira da prisão. E vinham os guardas no seu encalço. Simão fica aturdido. O que fazes aqui, Joachás? O que fazes? Esta casa não é digna para ti. E chama a atenção dos guardas, dizendo-lhes: Ele está aqui. E fica feliz da sua postura enquanto cidadão. Fecha a porta e se senta novamente. E espera. Por volta do meio-dia, uma rica liteira para. E uma mulher, uma matrona, grego-romana, vestindo roupa de seda muito cara, sai. Mas ela está tomada de profunda emoção. O suor caía-lhe abundantemente. Os olhos desconjuntados
a expressão dura. Simão fica espantado. Júnia, ao que vens aqui fazer? Tu, a meretriz de Jerusalém que todos conhecem. Aqui não é poiso para ti. Volta, mulher, volta e leva a tua desgraça contigo. O dia avança, a noite cai e batem novamente à porta. Mas agora era um bater diferente. Era o vizinho do lado, Jarim, que todos os dias se embebedava e caía. E cai na porta de Simão, que o agride em pontapés. Vai para a tua casa, ébrio. Voltando ao seu quarto, Simão chora. Chora e diz: Senhor, me disseste que hoje seria o dia e afinal ninguém veio. E eis que o mestre chega e lhe diz: como, Simão? Como? Se eu te enviei 3 personagens, logo de manhã um ladrão, para que lhe pudesses reformar os propósitos, para que lhe desses palavras que estimulassem sentimentos nobres na sua intimidade, ainda que ele voltasse a ser preso, mas que ele fizesse uma mudança para ser um cidadão digno. Depois te enviei uma mulher e também não a recebeste. Ela precisava de consolo. Ela precisava de um estímulo, de uma orientação segura para a vida. Tomada do sentimento de culpa. Ela precisava de autoestima. Também não a atendeste. E por último, te enviei o teu vizinho, Jarim, que é uma desgraça para ele próprio e para a família, a fim de que lhe desses um hálito de esperança, e também o expulsaste, aliás, agrediste-o. Simão chorou abundantemente e diz: Senhor, perdoa a minha ignorância. Perdoa a minha ignorância. Recolhe, agarra dos apontamentos de Levi do pergaminho e naquela noite lê a frase estonteante de beleza: não vim para os sãos, mas para os doentes, para os fragilizados. Tomado desses pensamentos, naquela hora quente, caminhando para a porta formosa, Simão não sente agora que seja o mesmo homem. E ao chegar à porta, olha o coxo de todos os dias. E tem uma fala apontada nos Atos dos Apóstolos ao versículo 3º, ao capítulo 3º, versículos 4 e 5. Olha para nós. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ergue-te e anda. E o coxo ensaiou alguns passos, foi tomando confiança e começou a andar. Simão, João, sentem uma alegria incomensurável. E aqueles 3 personagens se adentram na intimidade do templo. Pegando desta fala, gostaríamos de neste encontro tecer alguns comentários. Porque a fala de Simão Pedro é por demais feliz. Olha
para nós. Não é um simples olhar. É concentrar a atenção. Naturalmente o coxo estava ali, aguardando que alguém lhe desse esmolas e olhava qual seria aquele que eventualmente teria maior massa monetária. E estava algo distraído daqueles dois indivíduos. Simão lhe diz: olha para nós. A moderna psicologia nos ensina a todos nós que somos pais, educadores, quando queremos dizer algo aos nossos filhos, quando queremos ministrar um conhecimento, deveremos nos baixar à altura da criança e falar olhos nos olhos. Isto tem uma razão de ser. É uma ligação fluídica. É como nós entrarmos em contacto, emocionalmente falando. Nestes dias em que a ciência vai desbravando territórios desconhecidos, eu me encantei com uma pesquisa de uma ilustre neurobióloga portuguesa, doutora Diana Prata, que numa fundação, a Fundação Champalimau, em Lisboa, desenvolve uma pesquisa admirável e veio começar a apresentar os primeiros resultados. E nos diz que, à semelhança dessas muitas hormonas que o cérebro liberta, que são responsáveis pelos nossos estados de alma, pela nossa alegria, pela nossa melancolia, por aí adiante, ela veio dizer que há uma hormona em particular que durante muito tempo se pensava que tinha apenas uma finalidade. Quando a mulher está grávida, na fase final da gravidez, ela aciona a oxitocina e ocorrem os espasmos, as contrações, para que ocorra a deliverance, o nascimento. Mas ela veio dizer, essa é uma ideia muito pálida. A hormona é muito maior do que isso. E deu-lhe um nome. Pasmem. A hormona da confiança. Porque ela percebeu, e esse é o alvo do estudo dela, que ainda está a decorrer, que todos nós temos uma pequenina estrutura no cérebro de que muito raramente se fala, a amígdala. É essa pequenina estrutura é responsável pelo nosso medo. Mas quando ela está presente pela ação da oxitocina, o medo se acalma e o indivíduo passa a confiar num estímulo. Então, quando nós vemos a frase feliz de Simão Pedro, olha para nós. No ano de 1989, a Arménia tremeu. Houve um sismo. Durante 4 minutos, o país foi abalado intensamente. E um homem na sua pequena cidade estava dentro de casa com a esposa e percebeu felizmente que a sua casa não apresentava nenhum sinal, nenhuma evidência de que pudesse ruir. Disse à esposa, fica aqui, não saias de casa, por favor. Eu vou no quarteirão da escola do nosso filho para ver o que se passou lá. E quando ele sai e começa a atravessar a cidade, ele se dá conta do caos.
A tragédia era muito maior do que ele pudera imaginar. E quando ele chega ao quarteirão da escola, daquele edifício de 2 pisos outrora, ele percebe que ele colapsara na sua totalidade. Não havia uma única parede em pé. Ele deu a volta ao quarteirão para tentar perceber onde era a sala do filho. E avança em cima dos despojos e começa a chamar. Mas o silêncio é desolador. Algumas pessoas passam e dizem, por muito duro que seja, aceitemos, tentemos salvar aqueles que podemos. Aqui não há evidência de que ninguém se tenha salvo. Mas ele fica e começa com as suas próprias mãos a tirar blocos. Vão-se as horas passando, 12 horas, 24 horas, 36 horas. Ele não para. Passaram-se 38 horas. E com a ajuda de um pau que lhe serviu de alavanca, ele conseguiu levantar uma pedra maior, cujos braços não tinham força para... Abre-se uma pequena nesga e uma voz sai lá de baixo. Pai, meu filho, tu estás aí? Estou. Eu sempre confiei que tu virias. Tu sempre me ensinaste, meu pai, que quando eu precisasse, no dia em que eu precisasse, tu estarias comigo. Como estão os teus colegas? Estamos 15, pai. Só 15. A nossa sala, o teto tombou. Nós caminhamos para o centro da sala e ficámos aqui reunidos. Eles começaram a querer desfalecer. E eu fui-lhes batendo no rosto para que ninguém dormisse. Era perclitante, não se sabia o estado, desconhecia-se o funcionamento dos rins. Era preciso manter o estado alerta. Vem, meu filho. Não, meu pai. Primeiro, meus amigos. Por último, eu vou. E quando a criança vem por último, ele olha e vê o corpo perfeito do infante. Recomenda que levem a sua casa para que a mãe o veja, se acalma e continua ali. É essa confiança de que fala a doutora Diana Prata. É um estímulo que nasce espontaneamente. Quando há uma dignidade associada ao valor do amor. Então os olhos que batem os outros olhos geram um estímulo. E as reações, as sinapses neuronais fazem com que o cérebro liberte oxitocina. E o indivíduo se acalma e confia. Nós estamos agora aqui. E eu tenho que dizer-vos da minha gratidão, porque hoje não é o vosso dia usual de trabalho e vocês estão aqui. E nós estamos aqui sob a orientação dos bons espíritos, naturalmente. E sentimos aquele afago, aquela ternura. E por vezes temos até o ensejo de dizer, ai, mas agora eu vou mudar a minha vida. Agora é que eu vou fazer algo. Sentimos esse estímulo da vida maior. Mas chegamos em casa, surge uma contrariedade, uma dificuldade, e aquela ideia esmorece. Na nossa cidade temos um casal fascinante. Um casal assim de meia idade. Vivem os dois, os filhos já conquistaram o mundo. E vivem numa condição muito feliz. Uma belíssima casa. E um dia ele contava-me, eu entrei em casa.
E passado um bocado entrou a minha esposa. E quando ela entra, olha na sala e uma peça de biscuit, que ela tem um grande amor, um grande afago por aquela peça, estava deslocada 30 centímetros. E ela pergunta: quem mudou a peça dali para acolá? E ele respondeu: eu não fui. Como? Se só estamos nós os dois aqui. Se não fui eu, por exclusão de partes, foste tu. E ele comentava comigo: começou ali uma guerra pior do que a da Crimeia. Por uma coisa estúrdia, sem pés nem cabeça. Porque nós estamos desorientados e externamos os nossos conflitos quando surge a primeira oportunidade. Então Simão, naquela tarde, olhando o homem, lhe disse em primeiro lugar: olha para nós. E avança. E a resposta é de uma extraordinária dignidade. Não tenho ouro nem prata. Porque ele esperava uma esmola. E a esmola era uma moeda de prata, ocasionalmente de ouro, de alguém muito rico. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Será que nós temos algo para dar? Será que no conjunto das nossas emoções, naqueles que nos partilham a marcha, nós temos algo para ofertar? O nosso primeiro compromisso está patente na família. E naturalmente, numa casa abençoada como esta, nós todos já aprendemos, às vezes a duros golpes, que é na família que nós temos os maiores desafetos de outrora. Por isso enfrentamos às vezes lutas titânicas uns com os outros, a fim de podermos limar as nossas arestas emocionais, comportamentais. E somente o esforço extraordinário do amor é que é capaz de cobrir a multidão das dificuldades, dos erros. Esse amor é a expressão máxima que pode existir no ser humano. Será que nós amamos assim em profundidade? Talvez não. Saint-Exupéry, o extraordinário escritor, deixou uma frase rutilante de beleza: o essencial é invisível aos olhos. Por vezes nos cruzamos com alguém, mas porque apenas olhamos o corpo, não o espírito que o anima, não nos quedamos a pensar que poderá estar ali uma luz. Até quando nos vamos demorar assim, presos às questões sensórias, ao invés de vermos a essência? Não aprendemos com André Luiz que ele observava uma jovem. Ela era uma deusa de beleza. Mas quando o seu corpo perispírito se desvinculou, ela era horrível, diz o André Luiz. Ela era horrível, o seu corpo era horrível, era dantesco. Porque o seu pensamento estava poluído, porque o seu verbo era acutilante, era desagradável. Ela sempre xingava, falava mal. Então aí entra essa coisa extraordinária de que fala sempre a doutrina dos Espíritos.
a necessidade da nossa reforma contínua, mas sem perdermos o nosso fio condutor. Sempre conhecemos uma das frases extraordinárias do Evangelho, que apenas observamos a parte final, sem nos darmos conta de que a proposta é uma trilogia. São 3 verbos, articulados em Mateus, no capítulo 6, versículo 22, quando ele nos diz, em Marcos, ao capítulo 13, versículo 33, olhai, orai, e vigiai. Mas o primeiro verbo é olhai. E o Emmanuel, ao comentar a frase, tem o cuidado de dizer que esse olhar é concentrar a atenção. É observar efetivamente, para que nada nos passe despercebido. E depois é que ele avança. Orar. Para nos mantermos vinculados aos bons espíritos. Orar anima outra glândula que está na intimidade do nosso cérebro, a pineal, que passa a brilhar, e os cristais da apatita ficam tão vigorosamente iluminados que o nosso cérebro se abre num feixe de luz. Então, finalmente, à luz da ciência, nós entendemos o que é que o Mestre nos dizia. Vós sois deuses. Nós oramos e sentimos essa luz que se abre e que é presente nas câmaras. As experiências da doutora Dana Zohar, na Universidade de Oxford. É essa mulher peculiar, psiquiatra, que enfrentando um drama íntimo, começa a beber. E à noite ouvia música Bela Bartók. E como não conseguia conciliar o sono de manhã quando acordava para dar aula, ela não estava bem. E as suas aulas começaram a entrar num declínio, começaram a perder em profundidade. Então ela se interessou e teve notícias do outro lado do Atlântico, em Massachusetts, onde se fazia uma investigação sobre a pineal. E se interessou. A partir daí vai aparecer o coeficiente espiritual. Já tínhamos o coeficiente intelectual lá do início do século passado. O coeficiente emocional com Goldman. E ela apresenta um terceiro paradigma. O coeficiente espiritual. Se nós pudéssemos medir, poderíamos medir assim como medimos os testes da nossa inteligência. Passaremos no futuro a medir o nosso patamar de entendimento das questões espirituais pela forma como vibramos, pela forma como externamos o nosso entendimento das leis que nos governam, mas acima de tudo, o amor. E o amor tem uma expressão máxima na doação. Na doação. Permitam-me, devido ao grande amor pelo Chico Xavier, que eu conto uma daquelas muitas histórias da vida do Chico, que eu acho, como diz uma amiga nossa lá em Portugal, é uma delícia. Havia uma cunhada do Chico, Dona Maria Pena, que era viúva de Raimundo, irmão do Chico, que já havia partido para o mundo espiritual. Viviam em Pedro Leopoldo. E ela estava sempre muito agastada com o Chico.
"Oh Chico, mas tu sempre dás e voltas a dar. Isso não está certo porque tu nunca recebes nada." E o Chico, com mansiatude, com tranquilidade, lhe diz: "Mas não te preocupes, porque quem dá fica feliz. E é tão bom nós darmos com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Minha querida, não te inquietes com isso." Diante daquelas palavras, ela vai-lhe sugerir testar aquilo. E diz assim: "Chico, eu tenho aqui 2 chuchus. Se aparecer alguém, eu vou dar os 2 chuchus. Eu quero ver se eu recebo depois mais 2. E o Chico sorriu. Ela mal tinha acabado de falar. E uma vizinha nas traseiras da casa, pelo muro esquerdo, vem e diz: "Dona Maria, por acaso não tem uns chuchus?" Ela ficou assim: "Que é isso?" Agarrou nos 2 chuchus e levou. Faça um bom guisado. Inesperadamente a vizinha agora do muro direito se aproximava e diz: "Dona Maria, eu lembrei-me de si. Tenho aqui 4 chuchus." A Dona Maria recebe, olha para o Chico, não é? Aquela coisa. E fica a olhar os 4 chuchus. Quase que de imediato, tudo contínuo. Agora era a vizinha dos fundos. Vem no muro e diz: "Dona Maria, eu precisava de uma coisa. Por acaso não tem uns chuchus?" Ela agarra nos 4 e leva, dá. E volta a olhar para o Chico. "Que é isso, Chico?" Agora, do outro lado da rua, uma vizinha vem, bate na porta e diz: "Dona Maria, olha, renderam tanto que eu lhe trago 8 chuchus." A Dona Maria fica perplexa. Olha o Chico e diz: Eu hei de dar os 8 chuchus. Eu só quero ver se me vão dar mais 16 chuchus. É demais, não é? É demais. Passam uns 30 minutos. E passa uma senhora amiga da família. Já fazia muito tempo que ela não vinha por ali. E conta das dificuldades que passava no momento, aquilo tudo. Ela fica condoída, dá algumas coisas. E no final diz: "Olha, leve esses 8 chuchus." O dia vai avançando, o Chico seguiu para o trabalho, o dia avançou, chegam às 18 horas da tarde e o Chico regressa a casa. E ela olhou o Chico, não tinha acontecido nada. Mais 2 horas, eram 20 horas. Eles já estavam na sala conversando, quando batem na porta. Dona Maria vai, abre e percebe que era um homem que de tempos a tempos passava por ali. E ela sempre dava um prato de comida. Mas naquele dia ao passar, certamente ele vinha da roça. E apenas para sinalizar a presença, já ia distante, quando ela observa um saco que estava na ombreira. Ela começou a ficar nervosa. E a mulher, que nunca é curiosa, abriu o saco e, ainda que à luz bruxuleante olhou, eram chuchus. Agarrou o saco, pôs em cima da mesa e começa a contar. Quantos chuchus? Errado! 64! 8 vezes 8. 64. E ela aprendeu a lição.
Ela aprendeu a lição. E nós com eles aprendemos. Que a grande beleza da vida está nisto. Em nos doarmos integralmente. Quando nós amamos os filhos e amamos, apesar de toda a nossa ignorância, nós fazemos tudo pelos filhos. Nós até nos apagamos, nos esquecemos, saímos do movimento egóico de pensarmos em nós para pensar nos filhos. E às vezes o filho até já tem 40 anos. E a mãe ainda continua a pensar que ele tem 4. O meu filho. É o amor, não é? Mas esse amor tem que começar a dilatar por todos os corações. Como será a terra um dia, quando nós recebermos na intimidade doméstica as outras crianças como nossos filhos? Com a mesma ternura, com a mesma candura, com o mesmo afago. Foi isso que Simão Pedro sentiu naquele momento. Quando ele avançou pelo templo, ele já não sentia a força do atrito, ele levitava no ar. Tal era a alegria. Era maior do que ele próprio. Era essa expressão do amor rutilante que lhe estava a beijar a alma e que lhe estava a permitir agora ser um cooperador com o Cristo. Qual de nós não gostaria de ter o nome escrito no livro do Senhor como um anjo de luz? O nosso querido Divaldo Pereira Franco, lá em Salvador, contou-nos uma vez que os espíritos sempre a brincar diziam: fomos ao livro no plano superior ver com quem é que nós podíamos contar em Salvador. Então foram observando os nomes, até que lá no fundo, assim um nome pequenino, dizia Divaldo Pereira Franco. Mandem para ele, mandem para ele. E ele diz, a partir desse dia, o nosso trabalho duplicou, triplicou, quadriplicou. Nós não tínhamos mãos para... Então começaram a aparecer cooperadores, trabalhadores, que nos auxiliaram no esforço. Porque a vida tem essa dinâmica. É que nós sempre pensamos que vamos doar, mas nós depois exigimos o retorno quando nós achamos que tem que ser. Só que o retorno vem de uma forma invisível. Vem no momento em que nós mais precisamos de facto. Ora, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É apontado em Mateus. Se os teus olhos forem bons. Os nossos olhos têm que mudar a forma como nós vemos o mundo. Havia uma mulher que tinha uma vizinha. E ela sempre falava mal da vizinha. Os filhos dela chegavam em casa e ela dizia: olhem a roupa porca daquela mulher. E era a vizinha dela. Até que um dia um dos filhos, assim com muita tranquilidade, teve a coragem de dizer à mãe: mãe, lava as tuas janelas. Porque o problema era das janelas dela. Ela estava a ver a coisa enviesada. Porque a vizinha tinha a roupa impecavelmente limpa. Ela é que não limpava as vidraças da sua casa. E isso ocorre connosco. A forma como nós olhamos os outros, quantas vezes é equivocada? Porque nós não fizemos uma limpeza interna. Nós não sabemos qual é a dificuldade que aquele indivíduo vive naquela hora. Nós não sabemos o que lhe vai na mente.
Um dia eu entrei no meu local de emprego e havia um segurança novo. Eu não sabia. Ele não me conhecia. Eu não o conhecia. E ele trava-me a paragem. Mas a verdade é que eu estava tão preocupado com alguns assuntos que eu iria tratar que eu nem me dei conta do novo segurança. E ele esbarra-me a entrada. Mas de uma maneira que não era usual. Com umas palavras assim muito agrestes, com uns gestos. Eu fiquei quieto. Eu observei e disse, olha, eu peço desculpa. Eu peço perdão. Eu estou preocupado com uma coisa muito séria que eu vou tratar agora. E a minha mente está inquieta com isto. E eu estou a pensar nisto. E procurei dizer-lhe algumas palavras com muita educação. E fiquei observando. No final daquele dia, quando ele regressou a casa, ele se suicidou. Ele estava a viver um drama interno vigoroso. Tinha-se zangado com a esposa. A esposa dissera que sairia, partiria para um divórcio, ainda que fosse litigioso, mas não podia aguentar mais. E ele estava naquela luta interna. Então ele tinha que soltar aquilo. Mas não soltou toda a dor, infelizmente. Era isso que marcava o Chico. Essa capacidade de penetrar no íntimo do indivíduo e tocar no cerne da questão. Quantas vezes ele disse, não faças isso. Não cometas tal desatino. Aquele coxo estava tomado de pensamentos infelicitados. Há 40 anos que ele estava naquela condição. E à luz das regras do judaísmo, não lhe era permitido entrar no templo, daí ele ficar na porta. Porque a sua condição de fragilidade orgânica tornava-o impuro. E ele não podia ir, estar presente aos rituais. A própria família o punha um pouco distanciado. Tu és uma ovelha negra entre nós. Quem suportaria muitos anos isto? Então, o querido Simão, que era um espírito que fervia em pouca água, nós dizemos um pouquinho estressado, foi aprendendo a aquietar-se. O mestre teve necessidade de ensinar-lhe esse processo redentor para ele mesmo. E somente quando ele caiu em si, quando ele percebeu que era pequenino, espiritualmente falando, pequenino emocionalmente falando, é que os dons da mediunidade vieram exuberantemente. E tudo começou naquele dia, naquela oportunidade. Nunca mais Simão voltou a ser o mesmo indivíduo. Nunca mais. Algo também nós temos de mudar. Naquela noite de 10 de julho de 1927, era um domingo, em Pedro Leopoldo, Francisco de Paula Xavier tinha 17 anos. 2 dias antes, ele havia feito a sua primeira psicografia, 8 de julho. E naquela noite fria de domingo ele orava. Quando uma figura bela, uma mulher esguia, lhe adentrou o quarto.
alto. E uma luz inundou todo o espaço. E ainda que ela lhe falasse num idioma que lhe era desconhecido, o castelhano, ele entendeu perfeitamente. Francisco, venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pedir-te para que dês pães. Ele queria erguer-se, levantar-se, mostrar respeito por aquela figura, mas não conseguiu. E quando organizou o pensamento, lhe perguntou: quem sois vós, Senhora? E a resposta é antológica. Tu hoje não te recordas de mim, mas eu sou Isabel, Isabel de Aragão. Senhora, eu mal tenho pães para providenciar a minha vida, quanto mais dar pães a outros. Não te preocupes. Confiemos na boa vontade do alto. Confiemos em Deus. E faz-lhe mais outro pedido. As páginas que irás receber, não ouses jamais receber qualquer moeda por elas. E aquela figura desaparece na noite de Pedro Leopoldo. E o Chico chorou toda a noite, tomado de comoção. Se passam 2 semanas e agora na sua oração vem uma figura que se apresenta como um homem. Era um sacerdote, sem dúvida, provavelmente um franciscano. E ele lhe diz: Francisco, venho em nome da dama que te visitou há 2 semanas dizer-te para que te aquietes. Tudo está sendo providenciado. Essa dama fora a rainha Santa Isabel de Portugal, casada com Dom Dinis. E eu, naquele ano de 1336, era um confessor dela. Chamava-me Fernão Mendes. No sábado imediato, o Chico com a sua irmã Luísa iniciavam o primeiro trabalho de doação de pães. 8 pães. Quando o Chico parte, no ano de 2002, a 30 de junho, eram doados a cada sábado mais de 1.500 pães. Esse efeito multiplicador tem que acompanhar a nossa vida. Sendo organizados, tendo metas, assim como definimos para a nossa vida: este ano eu vou mudar de carro, eu vou comprar uma casa melhor. Este ano eu vou estudar o Evangelho primorosamente. Este ano eu sei que eu não sou ainda aquela pessoa alegre, feliz. Eu vou educar-me. Eu vou passar a ser mais alegre. E ainda que hajam dificuldades, eu vou ser mais feliz. E agradecer pelas coisas simples que a vida me possa dar. Não é esse o sentido da vida? Nós que vivemos na Europa, eu que tenho a felicidade de correr a Europa, observar os países do Norte, onde se vive muito bem. E onde, paradoxalmente, as taxas dos suicídios entre jovens são
terríveis. Jovens que têm tudo, tudo, mas lhes falta sentido existencial. Lhes falta não sei quê. Faz muitos anos, numa viagem, eu estive em Calcutá. Era muito jovem naquela altura. E estando em Calcutá, naturalmente, como toda a gente fazia, toda a gente queria ver Madre Teresa. Mas quando nós chegávamos naquele espaço enorme de muitos pavilhões, nós entrávamos num pavilhão, perguntávamos em inglês onde está a Madre Teresa. Ah, mas ela já saiu mesmo agora. Íamos no encalço dela. Entrávamos no pavilhão seguinte. Madre Teresa já tinha ido. Corríamos, passávamos horas e não encontrávamos Madre Teresa. Aquela mulher de 1,5 metro, nem isso. E eu comecei a chorar em desespero. Porque eu estava em Calcutá e não ia ver Teresa. Era inconcebível. E o meu voo era logo na manhã seguinte, muito cedo. Então, a noite avançava. E Calcutá nunca para. É uma multidão de dia e de noite. É uma coisa impressionante. E eu entro num beco. Num pequeno beco. Na intimidade daquele complexo enorme. E começo a chorar. E num pequeno silêncio que se fez, eu ouço uma voz que estava a orar Ave Marias em francês. Eu subi num latão que havia ali, empoleirei-me, estiquei-me para observar em cima do muro e, para meu espanto, sentada no chão, agarrada com o terço, ela orava. E talvez porque eu fiz ela olhou, deslocou o seu rosto no meu sentido e os nossos olhos se tocaram. Ela sorriu, eu sorri do outro lado e agora a alma estava lavada. Eu pude ir para o hotel, eu não conseguia, eu chorava de emoção. Tomei um banho, arrumei as coisas e fui para o aeroporto. Era o mesmo olhar, era o mesmo sorriso que nós vemos nas fotografias do Chico. É a mesma coisa. É o amor que estimula uma confiança imensa. E a alma se planifica, se harmoniza, se tranquiliza. Então, nesta noite, meus queridos irmãos, permitam-me que, em homenagem ao Chico, em homenagem aos queridos irmãos, eu possa culminar a minha fala deste pequeno apanhado de reflexões para que vocês voltem para os vossos lares e reflitam, dizendo: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, Senhor, de espírito reverente, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde há milénios vimos fugindo à luz, a qual nos eleva. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem retificar-nos o passo para a estrada corrigida.
sustentando-nos a vida na fonte do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível Consolador, vibre pura, vibra dentro de nós. Faz, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza, libertando as nossas almas ainda presas de tanto erro, de tanta imperfeição. Mestre excelso, Senhor da verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inexcedível gratidão. Na intimidade singela, não obstante sincera, em que se converte diante de ti o nosso coração. Muito obrigado, Senhor da vida, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela vossa ternura. Muito obrigado, meus irmãos.